Bom dia, nós somos o grupo e vamos falar sobre simulações e visualização das simulações. A área de simulações ela é bastante extensa e abrange vários assuntos. Por isso, nosso grupo decidiu focar mais na área da simulação e visualização de comportamentos físicos. A gente decidiu então dar uma ênfase maior na área da física mecânica. Para quem não lembra muito bem, a área da física mecânica é subdividida em algumas sub-áreas, como a cinemática, que envolve assuntos como velocidade, vetores, momento circular, entre outros. Também tem a dinâmica, que envolve assuntos como, por exemplo, lei de Newton, atrito, força elástica, trabalho, energia, por exemplo. Enfim, vários assuntos. Tem também a área da estática, que, entre outros assuntos, envolve pressão e empuxo. E por fim, a gravitação universal, que fala sobre o comportamento atrativo entre corpos. Como, por exemplo, a Lua com a Terra com o Sol com o centro da galáxia, por exemplo. Aqui eu tenho alguns exemplos de simulação, como por exemplo, esse primeiro aqui, ele mostra o funcionamento do momento circular. Também tem um pouco de gravidade, força elástica, conservação de energia, entre outras coisas. Dá pra ver o Sol puxando a coisa e conservando a elasticidade. Esse outro aqui, ele mostra uma espécie de pano ou rede que dá pra ver que está atuando força elástica, dá pra ver a resistência do ar, conservação de energia, enfim, várias forças atuando. Ao longo do vídeo tem mais simulação, mas vou mostrar agora as ferramentas que são capazes de fazer a simulação e a visualização delas. Com a ferramenta Good, escolhemos o Unity, mas não todo o Unity em si, e sim a biblioteca Bullet Physics for Unity, onde é possível fazer simulações físicas bem realistas e visualizá-las muito bem. Como ferramenta BED, escolhemos o Matter.js, que é uma boa biblioteca JavaScript para visualizar simulações, pois os módulos dessa biblioteca são todos voltados para uma engine de física. E como Ugly, escolhemos o Py.js, que é utilizado mais para fazer animações, mas pode ser utilizado também para simulações se a pessoa tiver um pouco de paciência. Um pouco da ferramenta Good que a gente escolheu, que foi o Unity. Trazendo um pouco de contexto, os jogos, alguns deles, boa parte deles, eles procuram trazer simulações físicas mais realistas. E por isso os motores de jogos, eles acompanharam as simulações físicas e conseguem trazer simulações físicas bem realistas. Um dos motores de jogos mais famosos é o Unity, e a gente vai falar um pouco sobre ele. Ele foi feito em 2005 e é em C Sharp. Aí trazendo um pouco sobre os componentes físicos que o Unity já tem. O primeiro deles são os rigid bodies, que, que é o componente que define que o objeto ele vai se comportar como se fosse um objeto físico. Ele vai sofrer das leis físicas, como por exemplo gravidade, resistência do ar e etc. É ele que faz parecer com que um objeto ele realmente é, é físico. Aí o outro são os joints, que ele é responsável por unir dois rigid bodies. Por exemplo, se eu tenho uma esfera em cima da outra, mas eu não apliquei não utilizo do componente joints para ela, se eu aplicar a força numa esfera de baixo, a esfera de cima ela não vai se mover como se estivesse junta com a esfera de baixo. Mas, por exemplo, eu faço um boneco de neve e, e eu utilizo do joints para juntar essas duas esferas. Se eu aplicar uma força na esfera de baixo, a esfera de cima ela não vai poder se mover, ela vai se mover como se estivesse junto da esfera de baixo. É o joints que é responsável por isso. Aí o terceiro são os colliders, que é o componente responsável por definir o formato da colisão de um objeto. Por exemplo, se eu tenho um objeto, eu tenho que definir onde é que ele vai colidir. Se eu fizer, por exemplo, uma caixa de colisão para um objeto que ele é circular, talvez o formato da colisão não seja tão realista.
né, não pareça ser tão realista. O Physics Materials, eles são responsáveis por fazer com que os objetos parecem realmente representam o que eles representam quando ocorre uma colisão. Por exemplo, se eu tenho um cubo de gelo deslizando em uma superfície, quem é responsável por fazer com que pareça mesmo um cubo de gelo é o Physics Materials. Por exemplo, se eu tenho também uma bola de borracha quicando, quem é responsável por fazer parecer que é realmente uma bola de borracha é o Physics Materials. E no Physics Materials que a gente consegue definir a fricção, a elasticidade e etc. Aí por último tem também os Character Controller, que é responsável por definir como que o objeto se move quando alguém está controlando ele. Como o nosso foco é simulações físicas, eu estou trazendo uma biblioteca do Unity que ela é responsável por fazer simulações físicas mais fáceis e melhores também. O nome dela é Bullet Physics for Unity. Aqui eu vou trazer alguns exemplos dela. O primeiro exemplo é o Basic Demo, que basicamente mostra um cubo se desfazendo quando cai, que eles não estavam juntos em si, mas eles estavam bem próximos, mas eles não estavam unidos. Aí o outro exemplo é o Concave, mostrando cubos caindo em uma superfície côncava, né, que é uma superfície não regular, acho bem interessante. O outro é esse aqui que mostra simulando duas pessoas caindo, não está muito realista, mas dá para ver como elas caem, como a perna se dobra quando cai. Né? O próximo são esses aqui que, por exemplo, esse aqui mostra um monte de superfície caindo, um monte de objeto caindo em uma superfície, parece um pano, né? Como ela se dobra e etc. Aí esse aqui que mostra cordas que estão unidas, como elas se separam, etc. Esse outro aqui que mostra os objetos caindo, como é que eles se curvam, né, quando caem, acho bem interessante. Esse aqui que mostra coelhos de pelúcia quando caem, como é que eles se dobram. Dá para ver um pouco de realismo nessas demonstrações. Né? E o que eu estou trazendo aqui são demonstrações, não são aplicações bem feitas do Buds for Physics. E esse aqui que é bem interessante, que mostra papéis caindo de uma forma bem realista, né? Como a resistência do ar ela é diferente quando os papéis estão caindo. Né? E por último esse aqui que mostra os panos eles recebendo ar, acho bem interessante. Lembrou um varal. Era isso que eu tinha para falar sobre o Unity e o Buds for Physics. Bom, a ferramenta simples que nós escolhemos, no caso a ferramenta debed, foi o Mater.js, que inclusive é através dessa ferramenta que será realizada a atividade que nós iremos propor. O Mater.js ele é um motor de física 2D construído em JavaScript, ele é código aberto e através dele é possível construir diversas simulações e animações, sendo capaz de mexer com questões como massa, fricção, resistência, velocidade, inércia, gravidade. E além das animações, simulações, é possível também criar alguns mini-jogos até com o Mater.js. Essa aqui no caso é a página principal da ferramenta, né? Aqui alguns exemplos de animações feitas com o Mater.js. Aqui tem outros exemplos, no caso aqui um avalanche de bolinhas. Esse exemplo aqui, que é uma espécie de mini-jogo feito com Mater.js. Tem outro exemplo também que é
o pêndulo de Newton, né, que está relacionado à conservação de momento, de energia. Então é uma ferramenta bem interessante, um motor de física bem interessante. Inclusive nós encontramos alguns mini-jogos feitos com Matter.js, no caso, esse daqui é um mini-jogo de basquete, feito com Matter.js. E nós também criamos uma animaçãozinha com Matter.js, no caso é uma colisão de dois blocos, bem simples no caso. Inclusive está aqui o código dessa animação, aqui questões como fricção do ar, a restituição, que no caso tem a ver com colisão, né, colisão elástica, inelástica, as velocidades dos blocos. E essa questão das colisões no Matter.js é um benefício dessa ferramenta, porque elas são bem feitas. No caso, toda essa ação aqui depois da colisão desses blocos, por exemplo, ela é automaticamente feita pelo Matter.js. Então é um ponto positivo dessa ferramenta, essa questão das colisões que ele reproduz. Bom, mas é isso, é uma ferramenta e um motor de física bem interessante e bem útil. Bom, e para a ferramenta Ugly, nós escolhemos o P5.js. Ele é uma... Falando mais sobre o P5, né, ele é uma biblioteca de JavaScript. Ela é baseada em Canvas, onde você consegue meio que desenhar o que você quer lá por meio de funções que a própria biblioteca disponibiliza e torna essa forma de desenhar o que você quer mais simples. Ela é bem parecida com o Processing, bem parecida mesmo, só que o Processing usa Java, né? E aqui ela usa JavaScript. Ela pode ser rodada na web, então é de fácil acesso. Ela também é fácil de usar e é gratuita, de código aberto. E a interseção que o P5 tem com o nosso tema é que com ele você também consegue fazer algumas simulações físicas. Você pode simular como a gravidade, simular força, você também pode simular o movimento de partículas ou também pode simular fluidos. E na própria biblioteca tem alguns exemplos que a gente pode ver isso, usando só o P5 mesmo, usando os métodos que ele tem e JavaScript, a gente consegue fazer a simulação. Porém, a gente considera ela como uma ferramenta ugly, no nosso caso, para simulações especificamente, né? Por não ser tão simples assim de usar. E você ter que gerar muito código para fazer pequenas simulações de coisas que outras bibliotecas, outras frameworks já vem com tudo isso meio que pronto ali, você pegar e só rodar. Lá você teria que codar mesmo na mão, né? Então por isso que a gente achou que ela seria uma ferramenta meio que feia. Ela é fácil de usar, porém ela é difícil. Você vai precisar codar mais, né? Fazer mais coisa para rodar. E agora eu vou mostrar com esses exemplos que tem na própria documentação do P5. Se você for lá e pesquisar, vai ter alguns exemplos. E que são exemplos que se encaixam perfeitamente com o nosso tema de simulação. E como eu tinha falado, né, essas aqui são alguns dos exemplos que tem na própria plataforma lá, que se encaixam perfeitamente assim com o nosso tema, né? Que esse daqui mostra a colisão entre dois círculos e fica uma interação bem massa assim, né, para simular, né, a massa e tudo mais, a colisão dos corpos com massa diferente, velocidade diferente também. E ele também aparece no código aqui embaixo,
que pode ser construído todo usando o P5, né? O outro que eu achei interessante também é esse daqui, para simular forças. Ele meio que tipo, mostra como a força está sendo aplicada aqui, né? Tipo, meio que essa barrinha preta é como se fosse um líquido, então quando as bolinhas entram aqui, meio que elas vão ter uma resistência maior, né, para descer e tudo mais. E tem esse aqui também que é bem interessante, né, que ele simula meio que uma fumaça, meio que pegando por conceito de fluido, e fica uma simulação aqui bem interessante. Eu gostei bastante dessa aqui. Tem essa também aqui que é simulando um efeito de mola. Você pode meio que puxando aqui, né, você fazer esse efeito de mola, é bem interessante também. E por último tem esse daqui que simula uma simulação de flocos de neve com várias partículazinhas, que é bem, é bem interessante, é bem bonitinho. E que eu acho que tem tudo a ver assim, com o nosso tema de simulação. E como eu falei, né, tudo isso usando só as ferramentas que a biblioteca oferece, sem usar bibliotecas externas, além do Five e JavaScript também, né? Bom, agora eu vou explicar a atividade que vocês vão ter que fazer. Para essa atividade vocês vão utilizar o Media.js e é bem simples. Aqui tem a instalação dele, passo a passo aqui no slide. Como o link que vocês vão baixar, o que vocês têm que fazer para baixar, como é que você adiciona o projeto. E aqui tem os passos iniciais, né? Para você entender um pouco sobre a biblioteca. Aí o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer a simulação que se assemelhe a que essa aqui que está sendo apresentada no vídeo. Que é um bloco colidindo com o que está parado e tendo as colisões, né? Mostrando certinho. Aí, para isso, vocês vão ter que usar como base. Isso é um requisito, é de uns critérios de avaliação da atividade. Tem que usar como base o código que está disponível aqui nesse link. Que é esse código aqui, ó. Esse código aqui. Fora isso, você pode usar como referência também o site do Media.js, que tem toda a documentação dos métodos e tal, dos módulos. Esse aqui é o código, também imagem para quem não quiser entrar no link. Aqui tem o requisito de atividade. Os blocos, quando ele tiver movimentado, tem que estar tocando o piso desde o começo. A colisão entre eles tem que ser elástica, ou seja, uma dica aqui já é uma dica, a restrição deles tem que ser igual a 1. E não só entre os blocos, mas sim também com o bloco na parede. Não pode ter entre os blocos, nem entre os blocos e o piso, e nem entre os blocos e a parede da esquerda. Também tem que considerar que a resistência do é igual a 0, e considerar que a massa do bloco à esquerda é 1 e a massa do bloco à direita é 50. E também considerar que a velocidade do bloco à direita como 5, né? No sentido do bloco à esquerda, ou seja, ela vai ter que ser negativa. Se o eixo é para a direita, quando é para a esquerda, é a velocidade negativa. Aqui tem os critérios de avaliação. Tem que utilizar código base, ganha 20 pontos. Se for verificada corretamente a utilização dos atributos especificados, que no caso seria massa, velocidade e atrito, da forma que foi especificada, 40 pontos. Os blocos eles estiverem inicialmente tocando piso, ou seja, é mais a questão de posicionamento, é 10 pontos. E se o movimento for semelhante ao do vídeo, 30 pontos. Como assim movimento semelhante? Não importa onde ele começa inicialmente no piso, no final vai ser algo parecido. Se vocês quiserem também, essa documentação, além do slide, está nesse link aqui, que é um docs, que está mais explicado certinho. E também tem umas dicas de como mudar o tamanho da janela.